Você apresenta aí? Eu apresento você e você apresenta aí. Porque aí é mais fácil, né? Alô, paz do Senhor, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Essa noite aqui na nossa igreja, Missão Evangélica Bereana de Hamamatsu, e hoje nós estamos todos unidos em várias denominações, que na verdade isso não vale nada, né? O que vale mesmo é sermos de Jesus. Então todos que são de Cristo estão reunidos e somos uma só igreja. Porque quem vai para o céu vai ser a Assembleia de Deus só, o resto vai ficar. Não? Nem ela vai, porque só vai os crentes lavados, remidos no sangue de Jesus. Amém? Então por isso é só para quebrar esse gelinho aí e dar uma boas-vindas a todos e dizer que nós estamos honrados em receber aqui esse grupo de irmãos, pastores amigos, pastor Carlos Nagaoka e também a sua equipe, que ele depois vai apresentar, porque de repente eu erro o nome, né? E aí fica difícil. Mas todos são bem-vindos. E eu queria só ler um texto com vocês, antes de nós louvarmos a Deus com 2 louvores. Glória a Deus. Hoje nós vamos aprender um pouco a respeito de como Deus ele quer tratar conosco em relação à família. E isso é muito bom, porque nos dias de hoje as famílias estão sendo de várias formas bombardeadas por todo tipo de, até mesmo de ideologia, mas a palavra de Deus continua a mesma. O poder de Deus é o mesmo e o Deus continua também o mesmo. Jesus falou que tudo pode passar, mas a palavra dele não passará. Então vamos, eu queria ler aqui, eu tinha escolhido um texto, mas eu vou passar aqui para outro texto aqui. Vamos ler Efésios não, Filipenses, capítulo 4, somente um versículo. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável e tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Abaixe sua cabeça. Pai eterno, nós estamos em Tua presença. Tu és o nosso Pai que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome, Senhor, e o Teu reino venha sobre nós. Reina em nossas vidas e corações. Que a Tua vontade, que é perfeita e soberana, seja feita nos céus e na terra. E que nessa noite o Teu nome seja mais uma vez adorado. Nós estamos aqui para louvar, adorar, glorificar o Teu nome e receber da Tua parte instrução para que nossa vida cristã ela seja uma vida, ó Pai, onde refletimos, aleluia, o caráter de Cristo para este mundo. E principalmente, Pai querido, o nosso relacionamento com os nossos familiares. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir de uma forma que tudo aquilo que for falado aqui nesta noite possa trazer um efeito real na nossa vida diária e que nós, como luzes no meio de trevas, possamos brilhar para que o mundo veja as nossas boas obras
e glorifiquem a Ti, Pai querido, porque nós somos Teus, fomos comprados por um bom preço. Por isso, nessa noite, mais uma vez, Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos realizando esse encontro aqui, onde juntos estaremos Te adorando, Te louvando, bendizendo o Teu nome, pois és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade aqui e que haja toda uma ambiência para que Ele, aleluia, seja o que vai comandar tudo isso que vai acontecer. Para a glória do Teu nome nós oramos e também nós Te agradecemos. Amém. Vamos louvar a Deus, amados. O evangelista Alisson vai conduzir aqui o louvor conosco e vamos agradecer a Deus. Amém? Está deixando para o Senhor? Amém. Aleluia. Hoje não vai aparecer a letra ali, então vamos ver. Posso pedir para vocês ficarem de pé? Amém? É aquele menino que fala: obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que vais fazer, por tuas promessas, por tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Amém? Aleluia. Vai lá. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Como é precioso não receber um novo coração do Pai. Quem conhece? Amém. Então, vocês conhecem, então ajuda. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus.
amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de mim, irmão, precioso és para mim, irmão, eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim. Glória a Deus. É bom estarmos aqui. Agora, ainda de pé, nós vamos chamar aqui Pastor Carlos. Esse pastor é nosso amigo aqui há muito tempo. Aqui morou conosco também lá em São José. A gente não se conhecia muito lá não, mas aqui conhecia. Eu conheci a esposa dele, que trabalhou conosco lá na Embraer, né? E a gente fez avião junto. Os que nós fizemos nunca nenhum. E é uma alegria tê-los aqui. O pastor Bernardo também de São José dos Campos, lá atrás. Ele está aqui com sua esposa, mas ele está aí, está lá atrás. Então, eles são missionários aqui no Japão agora, conosco, trabalhando. Trabalharam com os índios lá em Rondônia, né? Então, por mais de 11 anos, mais ou menos. 16 anos. E agora, da Rondônia, eles acabaram indo para o Timor-Leste, agora vieram para o Japão e estão trabalhando aqui, missionários ao Senhor, né? E ele trabalhou também na Embraer, no Berlim. 24 anos. É. E você não lembra dela não, né? Ok. Eu louvo a Deus porque como Deus faz as coisas, né, amados? Ele chama as pessoas e Ele escolhe aqueles que Ele quer usar, aonde Ele quer, Ele faz do jeito que Ele é, porque Deus é Deus. Amém. E nada é impossível para Deus. Eu jamais imaginaria na minha vida sair de São José dos Campos, porque realmente na cidade onde eu nasci nem existe, não sei se existe ainda, lá em Sergipe, né? Eu estive lá em Sergipe para visitar a minha cidade onde eu nasci, porque eu queria conhecer. E quando eu passei por uma rua lá, tinha a casa de um lado, a casa do outro, eu passei, daqui a pouco acabou, só tinha mato, eu voltei e perguntei, onde é Riachão do Danta? Ela falou, é aqui, moço. Eu falei, mas só tem essa rua? É, só tem essa. Eu falei, eu nasci aqui, então. Então, e desse lugar, lá de Sergipe, Deus mandou para São Paulo, de São Paulo mandou para cá. E aqui, a Jesus está voltando, não sei se a gente vai ficar, né? Aqui mesmo ou se vai embora ainda para outro lugar. Mas o importante é que, não importa o lugar que estejamos, nós servimos o mesmo Deus. E glorificamos Ele por isso. Então o pastor Carlos está com a palavra agora e ele vai fazer a apresentação dos irmãos, porque eu não tenho todos os nomes, a não ser os irmãos da igreja presbiteriana que estão aqui, pastor. Sejam bem-vindos, viu? Quem que veio com o irmão? Veio mais pessoas ali. Olha só, glória a Deus, né? Uma boa equipe da igreja presbiteriana. Tem mais de outras igrejas, por favor? Onde é? Tem igreja do pastor? Olha lá, nossa igreja lá de Toyohashi, aí, irmã. Assembleia de onde? De Hamamatsu. Seja bem-vindo. Lá atrás também nossos irmãos da nossa igreja lá de Toyohashi. Né? E não sei se vai chegar alguém de Toyokal, mas sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu conheço e vou passar ao pastor Carlos a apresentar a família então. Pastor Davi Merck e a sua esposa. Ok, irmãos, podem se assentar. Nós cantamos agora há pouco, agradecendo o sacrifício do Senhor Jesus, agradecendo tudo que Ele fez em nosso lugar, Ele por nós. E com isso nós podemos olhar uns para os outros e dizer
Você é precioso para mim, não porque você tem alguma coisa, mas porque Cristo morreu por você e agora nós somos irmãos e podemos, de fato, usufruir dessa família, né? Sermos uma família. Eu queria ler só um versículo, 1 Coríntios 8, versículo 6. Paulo está falando à igreja quando ele fala sobre ídolos, né? A igreja estava tendo problemas em relação à comida sacrificada aos ídolos, e ele fala, olha, mesmo que haja muitos deuses por aí, né? As pessoas falam de Deus, na verdade, ele diz assim no versículo 6, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Se o versículo parasse aqui, eu creio que ninguém vai ser contra, está totalmente correto, mas ele coloca agora algo que nós não podemos esquecer. Ele diz, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, nós queremos Deus, mas se você for na presença de Deus sem Jesus, eu não sei se vai acontecer isso, mas bem provavelmente poderia acontecer, você seria fulminado pela ira dele. Nós não temos condições de estar diante de Deus sem Jesus. Jesus é aquele que nós, o objeto daquele que nós cantamos, Jesus, te agradeço por tudo que fez, né? E por meio de Jesus. Nós estamos aqui, a minha esposa está comigo, muitos irmãos já conhecem. Nós temos lá atrás o pastor Felipe Irata, a esposa Ludmila, seus filhos, estão no nosso ministério junto conosco, estão aqui em Hamamatsu. Tem alguns irmãos que estão congregando aqui em Hamamatsu, também vieram, estão participando aqui deste momento, né? Obrigado a todos. Queremos trazer, então, logo, sem demoras, o pastor Davi, que vai estar apresentando a sua esposa também e se auto-apresentando. Então, eu não vou falar nada a ele aqui, ele se vire. Deus abençoe. Todos nós possamos depender de Jesus. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, que é o versículo que descreve o desejo do nosso coração. Essa é a nossa segunda vez no Japão, terceira vez nessa região do mundo, mas o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, fala do coração dele em ministrar para um grupo de pessoas que até então ele desconhecia. Essa saudação que expressa graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, através de Paulo, quando ele diz, Romanos 1, 11 e 12, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua vossa e minha. A ideia do texto é que, ao ministrar a palavra de Deus para pessoas, não somos somente nós derramando bênçãos sobre os irmãos, mas os irmãos abençoando através da nossa mútua fé em Cristo Jesus. Já fizemos isso através dos cânticos, fizemos isso através dos cumprimentos. Faremos isso no final do nosso estudo através da comunhão em Cristo Jesus. Amém. Então isso nos impressiona e por isso nós nos alegramos com a possibilidade de estar com os irmãos. Eu estou aqui com a minha esposa de 35 anos, não é que ela tem 35 anos, mas nós somos casados há 35 anos, 10 meses, 12 dias, 3 horas e 15 segundos. Mais ou menos, eu sempre dou um chute, não é por aí, mas é mais de 35, quase 36 anos, e Deus nos agraciou, pasmem irmãos, com 6 filhos, e quase 15 netos, tem 14, descobrimos alguns dias, ou dia antes da nossa viagem, foi, de que a nossa filha, que já tem 4, que está no meio superior, que o 5º chegará em janeiro.
Que Deus tenha abençoado a nossa família. Como veremos hoje à noite, nenhuma família é perfeita e certamente a nossa não é. Não fosse a graça de Deus, a pessoa de Jesus, como diz Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Você pode fazer casas, mas você não terá um lar, só por Jesus. Nosso filho mais velho, Davi, é pastor lá no Brasil, onde nós residimos e ministramos há quase 31 anos. A minha esposa foi criada no Brasil, é mais brasileira do que americana, mas eu sou americano, cheguei com 28 anos no Brasil. Davi é um pastor da nossa igreja em Atibaia, tem mais de uns 1.300 membros. Atibaia, São Paulo, e dirige um ministério chamado Pregue a Palavra. Parece novidade para alguns pastores, infelizmente. Tem muito pastor no Brasil que não prega a palavra de Deus. É verdade. Prega suas ideias, seu achômetro, eu penso, eu acho. E está resgatando pastores de múltiplas denominações, chamando de volta para uma pregação da palavra de Deus e não das suas ideias. Já mais de 1.500 pastores foram treinados, inclusive Cuba, Venezuela, Angola, agora Moçambique, ele vai em junho. Do meio, a nossa filha, a Shelly e Davi Júnior, lá em cima. A nossa filha Shelly, o marido trabalha por uma multinacional, mas consegue sustentar a família trabalhando de casa 3 vezes por semana e doa o resto do tempo como pastor leigo na igreja dele e também trabalhando com Pregue a Palavra. Daniel, o nosso terceiro, é capitão da Força Aérea dos Estados Unidos. Hoje está nos Estados Unidos, mas amanhã nós não sabemos onde estará, fiéis na sua igreja. Steven é pastor nos Estados Unidos, agora com 2 filhos. A Keila é a nossa caçula, ele tem 23 anos, já formada. E para os rapazes aqui que já estão de olho na minha filha, ela já tem namorado e o ano que vem ela casa, tá bom? Mas a Keila está em casa no Brasil cuidando da nossa netinha. A nossa filha adotiva, a Juliana, que nós adotamos quando ela já tinha 10 anos. Eu percebi que a minha esposa estava com muito tempo nas mãos, com somente 5 filhos. Eu resolvi adotar uma criança de rua. Não foi exatamente isso, mas a Juliana veio para a nossa família com 10 anos e tem passado por muitas dificuldades, e nós também. Ela saiu da nossa família durante um tempo, voltou, casou, membro da nossa igreja, o irmão que ela encontrou numa assembleia perto de casa. Eram membros da nossa igreja de Atibaia. Nasceu o primeiro filho, mas deficiente, várias dificuldades de aprendizagem. Quando nasceu a Radassa, segunda filha dela. E Radassa, nós estivemos aqui, de fato na Coreia do Sul, e logo em seguida aqui, quando nasceu 2 anos atrás a Radassa, cardiopata. Logo entrou na cirurgia para corrigir problema de coração, tem buraco no coração até hoje. E vive à base de traqueostomia, oxigênio, remédios, cuidados que a minha esposa e a minha filha, não a mãe, mas a tia, a Juliana, já tem as mãos cheias com o filho dela, porque o marido abandonou a família em meio a toda essa crise. E caiu tudo para nós, e principalmente para minha esposa. Então hoje essa é a nossa família. É de 6... mais 15 netos, mas principalmente o cuidado da pequena Radassa, que carece das nossas orações. E aquela está cuidando dela sozinha durante 2 meses, para nós estarmos ministrando aqui. Então nós honramos publicamente a nossa filha. Amém. E toda essa história também ilustra um princípio que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite. O assunto que foi solicitado, que eu gosto demais de trabalhar, porque eu preciso, é o perdão. De todos os princípios que nós poderíamos conversar sobre a família, eu diria que o que predomina, o que sobressai, é a importância, a necessidade, a urgência de vivermos como perdoados, não perfeitos,
mas perdoados por causa de Cristo Jesus. Somente os perdoados em Cristo Jesus serão capazes de perdoar uns aos outros, porque todos nós da família, nós somos que nem porco-espinhos. Já parou para pensar como deve ser? Hoje é um dia um pouco mais frio mesmo, em plena primavera, mas vocês que vieram de uma região mais fria no Brasil, Atibaia faz muito frio, às vezes chega a 0 graus, mas para o sul, Gramado, às vezes neva. Você sai de casa, tão frio, a respiração aparece, uma nuvem desaparece. Imagina uma família de porco-espinhos, na mesma toca, numa noite que está fazendo 0 graus, você chega junto de outro porco-espinho e inevitavelmente acaba alfinetando, respeitando o seu amado, a sua amada. A nossa vida é assim. Nós somos porco-espinhos, na mesma toca, familiar e eclesiástica. Meus queridos irmãos, se nós não aprendermos a lidar com as alfinetadas, espetadas que nós damos uns aos outros, nossas famílias estão destinadas ao fracasso. Eu já falei, eu repito, não existe nenhuma família perfeita, tá bom? Nem do Shrek, que é uma família perfeita. Nós precisamos de Jesus. Um tempo atrás no Facebook eu vi esse desenho, falou assim: Rosalina, amanhã faremos 50 anos de casados. Eu vou mandar matar um leitão. Ela responde com mágoas: que culpa tem o leitão? Manda matar aquele teu primo que nos apresentou. 50 anos de mágoas. Como nós vamos lidar com isso biblicamente? Nós vamos lidar com isso de dentro para fora. A família, nós não podemos esperar que nós, por nossas forças, vamos mudar o nosso filho, os nossos pais, o nosso cônjuge. Só Deus pode fazer isso. Nós clamamos a Deus, mas nós temos que nos responsabilizar por nós mesmos. Deus quer trabalhar de dentro para fora do lugar onde eu sou, quem eu sou. Sabe onde que é? Em casa. Eu posso ser quase qualquer coisa aqui na igreja. Eu posso reger, cantar, orar, pregar, pintar um sorriso no meu rosto, com bibliona debaixo do meu braço, e graça e paz, irmão, e você acha que eu sou o homem mais espiritual do mundo. Mas tudo isso pode ser um show. Biblicamente, eu sou quem eu sou em casa onde a máscara dourada é tão pesada que eu seguro na fábrica, na igreja, com os vizinhos, diante do pastor, quando faz visita em casa, a gente tira da prateleira a Bíblia, coloca no meio da sala. Mas quando todo mundo sai, quem sou eu? Com minha esposa, com meus filhos, com meus netos, com meus pais. À luz da palavra de Deus, a plenitude do Espírito Santo que tanto almejamos, mais se manifesta no contexto do lar do que no louvorzão. Em Efésios capítulo 5, quando nós lemos, enchei-vos do Espírito, e lemos as evidências disso, falando uns aos outros, mutuamente para edificação, sinal da plenitude do Espírito. O texto continua falando, cantando, louvando ao Senhor, a adoração de coração, seja tomando banho, seja no trânsito, é evidência de que o Espírito está me controlando pela palavra dele. O texto continua dizendo, dando graças a Deus, edificação mútua, a adoração,
Gratidão. Evidências do Espírito. Mostra-me uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, mas só vive resmungando, murmurando, reclamando. Ele te mostra uma pessoa que o Espírito Santo não está enchendo. Mas depois de tudo isso, o apóstolo Paulo fala: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele começa então uma avalanche de evidências disso no lar. Mulheres, não libertas pelo feminismo, mas que se sujeitam aos seus próprios maridos com respeito. Maridos que se sacrificam a bem da sua família, da sua esposa, amando a esposa, protegendo a esposa, pastoreando a esposa. Filhos que de coração obedecem aos seus pais, são cheios do Espírito Santo, honram os seus pais. Pais não irritam, provocam, instigam seus filhos, mas educam e disciplinam seus filhos. Essas são as evidências de uma família cheia do Espírito. Agora, eu quero que você olhe nesse mesmo livro de Efésios para um texto interessante, vem logo antes. Efésios capítulo 4, versículos 31 a 32. Bem antes do apóstolo Paulo falar sobre tudo isso, ele já descortina uma das maiores, se não a maior ameaça ao bem-estar familiar, que são as mágoas, a ira não resolvida. Antes dos versículos 31 e 32, nós encontramos no versículo 26, Efésios 4, 26, essas palavras tão sábias do apóstolo Paulo. Ele diz assim, 4, 26, irai-vos à margem, para uma espécie de raiva justa, em defesa dos indefesos, mas não pode estender-se ao ponto de ser ira crônica, que se chama mágoas. Irai-vos, mas não pequeis, tem um limite. O limite é quando a ofensa, a injustiça se transforma em algo pessoal. Agora é sobre mim, agora você vai ter que lidar comigo. E o tempo mostra isso, mas o texto diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não diz se você morar no Alasca, você pode esperar 6 meses até o sol reaparecer no inverno para resolver sua ira. A ideia é uma figura, pouco tempo. Porque se passa muito tempo, ira até que justo se transforma em mágoas. E mágoas matam a nós, ao nosso cônjuge, a nossa família. E depois ele diz: nem deis lugar ao diabo. Não é uma nova ordem. Essa ordem está ligada à anterior. A ideia é que, dando margem à ira, por exemplo, no relacionamento a dois, você dá espaço para o diabo entrar no meio de vocês. E de repente o relacionamento outrora harmonioso, unido, vira conflito conjugal. O time se divide, e a casa dividida contra si mesma, o quê? Não subsistirá. Não dá lugar ao diabo através da ira crônica, chama-se mágoas. Paulo repete a ideia, olha o versículo 31. Ele diz assim: longe de vós toda amargura e cólera. Não é doença, é outra forma de raiva. E ira, ele empilha termos que descrevem várias formas de mágoa, ira, fúria. Ele diz, e gritaria, e blasfêmias, aquele bate-boca,
que nós, às vezes, no ministério pastoral enfrentamos quando chega um casal, visitamos um casal, uma família, e é óbvio que tem problema sério. Porque entra na sua sala e você pede para sentar no sofá, um fica daquele lado, o outro fica do outro lado. Não é aquele casal de namorados que quando chega na sua casa para o aconselhamento prenupcial, praticamente ocupa o mesmo lugar. Estão afastados. Parece um diabo. Pois não como podemos ajudar, e um aponta o dedo no nariz do outro, assim como Adão fez com Eva, e começa a acusar um ao outro. Isso não é um espírito. Longe de vós tudo isso, as blasfêmias de falar mal uns dos outros, essa é a ideia, e toda malícia. Antes, 32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, e aqui a frase-chave, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, essa chave, eu não consigo perdoar sem Jesus. Somente os perdoados conseguem perdoar. Perdão é marca de grife do cristão. É o que nos separa do mundo, de outras religiões vingativas. Vocês nos machucaram, nós vamos pegar vocês agora. Bombas explodindo em nome de religião. O que é isso? Alguns anos atrás eu vi essa história. Não sei quantos já assistiram o espetáculo Cruel da Espanha, em que um toureiro enfrenta o touro dentro de um estádio com 30 mil pessoas assistindo. E o toureiro, normalmente mais inteligente do que o touro, mas nem sempre, ele enfia espadas atrás de um pano vermelho. E ele provoca o touro, sacode na frente do touro, que fica furioso, e ele vai atrás. Mas de última hora, o toureiro retira o pano, e nesta exata hora ele lança uma farpa nas costas do touro, que vai acumulando feridas e feridas, vez após vez, até que sangra, desmaia e morre. Só que essa vez, em meio ao espetáculo cruel, o toureiro começou a passar mal. E cambaleando até o lado da arena, sentou-se, exposto, vulnerável. Coletivamente, as pessoas daquele estádio, é hoje que o touro vai ganhar. Só que, qual foi a surpresa de todos? Quando o touro, como se sentindo solidário com seu colega de lutas, foi farejando, chegando junto, e ficou de vigia ao lado do toureiro, dando tempo suficiente para o mesmo ser socorrido, resgatado e salvo. Quando li essa história, não sei se foi verídica ou não, mas me ocorreu: como seria bom se as nossas famílias fossem assim? Como seria bom se as poucas igrejas evangélicas sérias do Japão fossem assim? Mas parece que quanto mais difícil plantar um trabalho,
viver o Evangelho, mais nós rachamos, mais nós brigamos entre nós. Japão é um lugar muito difícil, vocês sabem disso. Portugal, nós já visitamos várias vezes. Muito difícil. E as poucas igrejas que tem, e dificilmente passa de 50 membros, só vivem rachando. Por quê? Falta de perdão. Certa vez alguém disse assim: guardar mágoas é como você tomar veneno. Cruzar os braços e esperar que seu inimigo morra. Mas não morre. Quem morre é você. Mas não é por esse motivo que eu queria trabalhar esse assunto nesses poucos minutos que temos à luz das Escrituras. Não é de forma egoísta. Perdoa seu irmão por amor a si mesmo. Não, essa não é a mensagem bíblica. Perdoa seu irmão por amor a Jesus. Porque você é um perdoado. Que o sangue de Jesus te lavou de toda condenação, como Paulo diz em Romanos 8:1, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Você não prestará contas do seu pecado, porque Jesus já prestou contas do seu pecado. Quando ele bradou da cruz, tetelestai, está pago. Ou ele paga, ou você paga. Ou você lança-se sobre o abismo do inferno, sobre a ponte que é a cruz, Jesus e só Jesus. Ou você paga durante toda a eternidade pelo seu pecado. Se você é salvo em Cristo Jesus, todo o seu pecado foi perdoado. Tudo. Então, irmão, não haverá um filme em cartaz celestial. Os piores momentos do pastor Inácio. Não vai. Está debaixo do sangue. Jesus pagou. Se é que você lançou-se, isso é fé bíblica. Virar as costas ao pecado chama-se arrependimento. Tudo que você dependia, aquela corda de boas obras, de frequência na igreja, de batismo, de dízimo, que você larga tudo isso e você cai em confiança sobre Jesus. Ele recebe toda a glória. E você é limpo. Agora, irmão, se isso já aconteceu na sua vida, você não tem opção de não perdoar. E são muitas as situações que exigem perdão. Eu não quero agora desenterrar situações que você já tratou. Se perdoou, está perdoado. Nós não precisamos desenterrar essas coisas do passado, a não ser que sejam presentes. E quando voltam, e aquela adrenalina da vingança volta, nós temos uma opção: guardar mágoas ou perdoar. Fofoca e mentira que rachou seu coração. Uma traição familiar, real ou virtual. Um parente viciado que detonou a sua vida de criança, de adolescente. A separação, divórcio dos seus pais, ou talvez você como vítima. Um filho rebelde que fez você passar vergonha diante dos irmãos da sociedade. Nós não fazemos ideia de quantas pessoas das nossas igrejas foram abusadas sexualmente na infância por um padrasto, por um irmão, um meio-irmão. Os maus tratos, sogros intrometidos que não param de atrapalhar o seu casamento, e as mágoas que isso causa, um colega insuportável, um patrão injusto, assaltos, roubos, calotes. Talvez não tenha tanto disso no Japão, mas quando eu preguei na nossa igreja essa mensagem, eu fiz um levantamento. Quantos aqui já sofreram um desses três? 96% da igreja levantou. Só não levantou os ladrões e assaltantes da nossa igreja. Não foi exatamente isso.
O que eu quero fazer com vocês agora é contar uma história. É uma história da minha vida. É a história que Jesus contou para ilustrar tudo isso. Não as minhas palavras, mas dele. Nós faremos isso durante 30 minutos. Eu vou parar 9h30. Eu sou americano, mas o horário britânico. E nós vamos abrir. Talvez você tenha alguma pergunta sobre qualquer coisa que tenha a ver com família, com a mensagem. É isso que nós vamos fazer. Tá legal? Então abre sua Bíblia agora no livro de Mateus. Fascinante. O Evangelho, as boas novas de Mateus, discípulo de Jesus, em que ele trata do rei e do reino. Mateus é o livro do rei. De início ao fim, nós encontramos Jesus como o rei dos reis, o rei dos judeus, e provas disso. Desde a genealogia de um rei, capítulo 1, anúncio do rei pelo embaixador João Batista, as qualificações do rei quando nós o vemos na tentação do diabo, na constituição do rei no Sermão do Monte. É o primeiro texto que eu gostaria de destacar, porque Jesus ensinou não menos de 4 vezes no Evangelho do Reino sobre perdão, relacionamentos no corpo de Cristo. O ensino de Jesus foi como uma bomba com grande pavio. Jesus ensinava, acendia o pavio. Mas demorava para os discípulos entenderem. Basta 4 ensinamentos para finalmente a ficha cair. Eu sempre faço isso porque tem 3 ou 4 dormindo já no início, então é para ajudar um pouco. A primeira vez, antes de chegarmos na história principal, o Sermão do Monte, a constituição do rei e do reino. Mateus 5, 23 a 26. Olha o que diz o texto. Mateus 5, 23. O rei explica a importância de perdão no seu reino. Mateus 5, 23 diz assim: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta. Nós reconhecemos esse momento em nossos cultos, várias igrejas, denominações fazem de jeito diferente, mas nesse contexto nós nos confundimos pensando que é um culto normal da igreja,